sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre um caso de gliconeogênese e hipoglicemia neonatal. Os componentes que compõem esta apresentação são Joiciane dos Santos, Luziane Rodrigues, Miriam Artiago, Hanandra Gomes e Samuel Mafra. Antes de entrarmos na doença em si, vamos ver um pouquinho sobre esse caso clínico relatado por Ousman e Miley em 2007. Relata que uma jovem senhora, na última semana de gravidez, apresenta-se na emergência do hospital dizendo que há 2 dias sentia pouca movimentação do feto. Ela era diabética, de longa data e não tratada. Inclusive, durante a gravidez, ela apresentava vários episódios de hiperglicemia e de glicosúria. Foi realizada, então, a cesariana e observou-se que a criança pesava 4 kg e 100 gramas. Apresentava também feições macrossômicas. Detectou-se, então, a concentração sérica de glicose no RN, que era de 45, valores anormais para um RN com 1 hora de vida. Começou-se, então, a administração por intravenosa de glicose. Além da glicose, a criança precisou receber hidrocortisona, visto que os níveis de glicose ainda estavam baixos. A necessidade de hidrocortisona começou a diminuir a partir do 2º dia, e no 6º dia, o nível de glicose mantinha-se em 50. Com 15 dias de idade, o RN dispensou o tratamento por via intravenosa e começou-se, então, a se alimentar por via oral. Mas quais são os mecanismos pelos quais essa doença se desenvolve? Por isso que nós vamos ver agora a sua fisiopatologia. A gente sabe que a glicose ela é muito importante para o desenvolvimento do feto. Porém, quando o RN nasce, essa fonte de glicose ela é cortada e os níveis de insulina devem se reajustar, na verdade. Inclusive, o cérebro de um RN ele precisa de em torno de 2 a 3 vezes mais glicose por quilograma do que o cérebro de adulto. Isso por conta do desenvolvimento do bebê. Por isso que o RN ele precisa se alimentar mais frequentemente nos primeiros dias para poder compensar os níveis de glicose baixos. Aqui nessa figura 1, nós conseguimos observar esse esquema que representa como o cérebro consegue o aporte energético das mais diversas fontes de energia. Conseguimos ver aí corpos cetônicos, lactato, ácidos graxos livres e glicose enteral. A gênese da hipoglicemia neonatal é bem perceptível quando se observa uma redução na entrada de glicose enteral ou produção ineficiente de glicose por uma dessas 3 vias. Caso a redução de energia para o sistema nervoso central pode gerar aí importantes repercussões neurológicas, tais como convulsões ou sequelas. Nessa parte, também há um desequilíbrio dinâmico entre hormônios da insulina e o glucagon, que tentam se regularizar para trazer homeostase glicêmica. A insulina, por exemplo, ela age no fígado estimulando a formação de glicogênio, onde há ali a saturação de reserva hepática e muscular de muito glicogênio. E aí o excesso ele é convertido e estocado nesses locais em forma de gordura, como vemos aqui na figura 2. Aqui na figura 3, conseguimos observar que o glucagon ele tem um papel diferente. Ele age no fígado já para aumentar a glicemia, isso por meio da quebra do glicogênio. Já em situações de fome prolongada, uma via de gliconeogênese ela é ativada quando não há reserva de glicogênio. Essa mesma situação de fome prolongada, ela estimula o hipotálamo a ativar o sistema nervoso autônomo simpático, que aí libera epinefrina das adrenais para o organismo. E aí o efeito disso é liberar glicose adicional do fígado. Também lembrando que na hipoglicemia neonatal, a insulina pode estar em excesso, que aí estimula o sequestro da glicose do sangue e diminui a oferta sistêmica para órgãos nobres, como o cérebro. Para entender o surgimento da hipoglicemia neonatal, é necessário primeiro conhecer os princípios do metabolismo fetal e as adaptações fisiológicas que ocorrem no recém-nascido normal após o parto. Durante toda a gestação, o feto obtém substrato da mãe, que são glicose, aminoácidos e outros nutrientes essenciais. Cada um é requerido para o pleno desenvolvimento da utilização adequada do metabolismo energético, crescimento e preparo para a vida extrauterina. A glicose ela é um substrato crucial para o metabolismo energético do feto, especialmente porque o cérebro fetal depende exclusivamente dela. Aproximadamente 80% da glicose consumida pelo feto é usada pelo cérebro. Esse fato do cérebro consumir tanta glicose é porque ela é a única fonte energética que passa pela barreira hematoencefálica que ele tem. A transporte de glicose materna passa para o feto pela membrana coriônica placentária, por difusão passiva. A placenta ela é impermeável à insulina materna. A glicose, então, ao chegar ao feto, será captada pelo transportador das células beta do pâncreas, que induzirá a síntese de insulina fetal. Sendo que a insulina é produzida pelo próprio feto, ela age promovendo o crescimento e o desenvolvimento fetal através do estímulo ao armazenamento de glicogênio no fígado e triglicerídeos no tecido adiposo. O segundo princípio metabólico, que rege a transição feto para recém-nascido, é que após o nascimento cessa todo o suprimento de nutrientes maternos, e o recém-nascido normalmente deve estar pronto para adaptar seu metabolismo à nova situação. As reservas iniciais vai ser o quê? Pois logo no nascimento, a quantidade de glicose no sangue do recém-nascido é suficiente para apenas 7 a 8 minutos de vida. Então, imediatamente após o nascimento, o recém-nascido utiliza as reservas de glicogênio presentes no fígado para atender às suas primeiras necessidades energéticas. Esse mecanismo ele vai ser crucial nas primeiras horas de vida, quando ainda não se iniciou a alimentação oral. No recém-nascido, a gliconeogênese ela vai se tornar uma via crucial para manter os níveis de glicose sanguínea, especialmente depois que as reservas de glicogênio são esgotadas.
No caso clínico que estamos apresentando, quando a mãe é diabética e sua condição não está devidamente controlada, o alto nível de glicose no sangue, que é a hiperglicemia, é transmitido ao feto através da placenta. O organismo fetal ele vai responder a essa alta disponibilidade de glicose, aumentando a produção de insulina. A elevada produção de insulina pelo pâncreas fetal cria um ambiente hormonal anabolizante, caracterizando ali, então, pelo intenso armazenamento de nutrientes. Neste caso, grandes quantias de glicose são direcionadas para o tecido adiposo e hepático. Isso vai promover o acúmulo de gordura e o crescimento exagerado de órgãos, que é a macrosomia. Aí vai resultar, por exemplo, uma face arredondada, característica nesses recém-nascidos. As consequências para os recém-nascidos, como havia falado, vai ser a macrosomia e a adaptação hormonal lenta. Após o parto, o recém-nascido vai enfrentar dificuldades para ajustar rapidamente seu equilíbrio hormonal. A transição para a autorregulação do metabolismo de glicose pode ser mais lenta do que em recém-nascido de mães não diabéticas, o que pode exigir monitoramento e intervenção médica mais intensiva, que são glicose intravenosa, e é crucial monitorar até que o recém-nascido seja capaz de realizar a gliconeogênese. Causas e sintomas. Diabetes gestacional. Diabetes gestacional pode levar à hipoglicemia no recém-nascido devido à exposição do feto aos altos níveis de glicose da mãe durante a gravidez. Pré-eclâmpsia. Aumenta o risco devido à restrição do crescimento fetal e o risco de parto prematuro. Outros filhos macrossômicos. Os filhos macrossômicos, que são bebês com peso acima da medida ao nascer, têm um risco aumentado da hipoglicemia devido a maior reserva de glicogênio e a produção elevada de insulina. Tóxico-dependências. Aumenta o risco devido ao efeito direto das drogas no metabolismo do bebê e as possíveis complicações no parto. Sintomas. Letargia. O bebê pode parecer muito sonolento e ter dificuldade em se manter alerta. O bebê pode apresentar também tremores e irritabilidade, comas e convulsões, no casos mais graves, apneias também, que é a respiração interrompida ou pausada, pode apresentar também hipotomia, que é a fraqueza muscular, apresenta também diminuição na atividade espontânea, apresenta um choro inconsolável, uma recusa alimentar, e a hipotermia, que é a diminuição da temperatura corporal do bebê devido à baixa concentração de glicose no sangue. Aqui nesta imagem podemos ver a foto de um caso que aconteceu aqui no Amazonas, de um bebê que nasceu com hipoglicemia. Os riscos e sequelas associadas à hipoglicemia neonatal podem ser graves e impactar o desenvolvimento do recém-nascido. Alguns riscos e consequências incluem a hiperinsulinismo, que é aumento excessivo da produção de insulina, levando a níveis perigosamente baixos de glicose no sangue, o que leva a consequências como convulsões, alterações no estado de consciência e até mesmo a coma, danos neurológicos, anormalidades no aparelho neuropsicomotor, sequelas no neurodesenvolvimento, e tudo isso devido à baixa glicose no sangue. Pode resultar ou acarretar todas essas consequências. E também uma delas é a macrosomia, que é a insulina, né? Pega a glicose e leva para as células hepáticas e tecido adiposo, dando uma característica ali ao RN recém-nascido, num aspecto meio gordinho. Então, é fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais de hipoglicemia natal e ajam rapidamente para prevenir complicações e garantir o bem-estar. E prevenção essa da hipoglicemia é crucial para garantir a saúde, bem-estar. E algumas medidas são importantes, como o acompanhamento pré-natal, que é essencial para controlar a hipoglicemia gestacional da mãe, para evitar problemas metabólicos que possam afetar o bebê após o nascimento, evitar complicações durante o parto, com o uso de simpatomiméticos beta e somatotropina para promover a homeostase da glicose no sangue do bebê. O tratamento adequado é que, em casos que a mãe não possui leite materno, é importante fornecer suplementação, seja por meio de sonda nasogástrica, solução fisiológica glicosada intravenosa, ou outras formas, né, de alimentação prescritas pelo médico nutricionista, dependendo do quadro do bebê. E já que a alimentação, né, temos que garantir que essa alimentação seja precoce, iniciar a amamentação ou fornecer leite materno nos primeiros 30 a 60 minutos de vida do bebê, principalmente em casos que o recém-nascido seja prematuro e com complicações. E, é claro, temos que monitorar, né, os recém-nascidos, que varia das horas, 2 horas de vida, de 12 horas de vida e a 48 horas de vida, dependendo do quadro do recém-nascido. E ao seguir essas medidas preventivas, garantir o acompanhamento médico durante o pós, o pré e durante o parto. E a prevenção é fundamental para garantir um bom prognóstico e desenvolvimento saudável do recém-nascido. Então, após a apresentação do caso clínico e a exploração dos fundamentos bioquímicos e metabólicos desenvolvidos na hipoglicemia neonatal, podemos observar, né, que é evidente a complexidade desse distúrbio
e a necessidade de intervenção precoce para evitar danos irreversíveis do recém-nascido. Em caso de mães diabéticas não tratadas, esse período se destaca como um período crítico, né, onde a adaptação do bebê pode ser comprometida pela exposição a níveis elevados de glicose e insulina no útero. E isso ressalta a importância do pré-natal adequado e do controle rigoroso da diabetes durante a gestação, para prevenir complicações metabólicas no bebê. Quando ocorre a hipoglicemia neonatal, é sempre crucial uma abordagem terapêutica rápida e coordenada. E a administração de glicose por via intravenosa também é essencial para garantir um suprimento adequado por energia para os órgãos vitais, como, por exemplo, o cérebro. E o cérebro, sabemos que ele depende exclusivamente da glicose nos estágios iniciais da vida. E, além disso, também, em casos mais graves, como foi relatado, a terapia com hidrocortisona pode ser necessária para contrabalançar os efeitos anabolizantes da insulina e estimular a produção de glicose endógena. O diagnóstico precoce também é crucial porque a baixa taxa de glicose no sangue pode causar danos cerebrais permanentes em recém-nascidos. E identificar e tratar a hipoglicemia rapidamente pode prevenir, né, complicações sérias e garantir o desenvolvimento saudável do bebê. Quando ela é detectada precocemente, ela pode ser tratada com sucesso, minimizando os riscos de danos a longo prazo nos bebês. E o apoio também multidisciplinar é essencial, envolvendo os profissionais da saúde, como obstetras, pediatras, endocrinologistas e enfermeiros, que é para garantir uma abordagem eficaz, visando sempre a recuperação e bem-estar do neonato e da mãe também. Então, diante do que foi exposto, a gente pode observar que a hipoglicemia neonatal ela é uma condição grave, que requer diagnóstico precoce e intervenção imediata, devido ao seu potencial de impacto negativo, né, no desenvolvimento neurológico e metabólico do recém-nascido. Agora vamos ver um pouco sobre o tratamento, também sobre o caso clínico. Então, após o diagnóstico, a administração de glicose por via intravenosa, ela deve se iniciar imediatamente. Isso porque esse RN terá grande dificuldade para contornar o forte ambiente sunínico presente no feto da mãe. Além do mais, pode-se receber também terapias, como no uso de hidrocortisona, que vai ajudar a contrabalancear a ação da insulina, estimular a gliconeogênese e aumentar também a proteólise nos tecidos periféricos. Outra terapia também é controlar a hiperglicemia gestacional da mãe, que aí consegue-se assim evitar todos os problemas metabólicos que apareçam no RN imediatamente após o parto. Bem, aqui estão as 4 imagens utilizadas no decorrer da apresentação, sendo que todas elas já foram abordadas no decorrer da apresentação pelas mesmas que as utilizaram. E aqui está as nossas referências.